seja o nosso Deus. Graças a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz, né? A paz que Jesus conquistou no Calvário, que ela possa estar com você aí na sua casa, no seu coração, né? Você possa estar calmo, tranquilo, né? Porque Deus está cuidando da tua vida, né? Ontem mesmo nós falamos a respeito disso, né? Acalme-se, foi a palavra de Moisés ao povo, né? Acalme-se, que Deus estará pelejando por vocês, né? E graças a Deus por isso. Deus nos chamou para isso, né? Para que Ele possa pelejar na nossa vida, tornar a nossa vida, né, mais fácil de viver, dizendo assim, né? Pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela direção de Deus. E é o que nós estamos fazendo todo dia, aprendendo, né? E quando nós chegarmos a um ponto que Deus tem preparado para todos, né? Eu acredito que não existe ponto, porque Deus, a sabedoria de Deus, ela, por mais que uma pessoa possa buscar, ele vai estar sempre buscando, né? Porque Deus é infinito, né? Mas graças a Deus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Evangelho de Mateus, lá no capítulo 11, olha lá o que está escrito lá. Venham a mim, disse Jesus, né? Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, olha lá, cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, né? E eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês, né, o meu jugo, aprendam de mim. Olha o que ele fala, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Mas é interessante, ele faz um convite, esse convite é mundial, né? Para todo mundo, para toda a humanidade, independente de rico, pobre, cor, sei lá, independente de qualquer coisa, é o convite de Jesus, né? Mas eu imagino no dia de hoje esse convite ser rejeitado, né? Porque olha o conteúdo desse convite, né? O conteúdo, encontrar paz no meio da tribulação, encontrar segurança, alívio, né? No meio de tantas coisas que estão acontecendo no mundo, tantas coisas. Ele fala que cansados, sobrecarregados, pessoas aflitas, com medo, né? Que estão desanimadas na vida, né? Pessoas que estão andando como se fosse com um peso na costa, sobrecarregado, né? Demais. Nossa, pessoas que não têm como se aliviar de tanto peso que está sobre ela. Muitas vezes eu olho para o rosto de certas pessoas e o que a gente vê é algo triste, sabe? As pessoas, o rosto, ele acaba revelando, né? Revelando como está o coração da pessoa. E o que você vê ali é nervosismo, né? Pessoas ficando mais velhas, mediante a pressão, mediante tudo que está passando, né? Essa pandemia, essas confusões sobre a autoridade, quer dizer, um conflito em todos os lugares, né? Uma ameaça para as pessoas em perder o emprego e tantas coisas que estão acontecendo. Então vem Jesus e faz esse convite aqui, né? Para dar uma vida mais estável para a pessoa, para que a pessoa possa se sentir libertada, né? A Bíblia fala que nós somos libertados por Cristo Jesus, né? Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, né? Ele nos chamou para a libertação, né? Então, o que nós sentimos é justamente isso, sabe? O que Deus quer fazer é algo tremendo na nossa vida. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Lá em João capítulo 14, versículo de número 6, sabe, Jesus apontando, né? Quem vir por mim entrará, né, por essa porta, entrará e sairá e encontrará a pastagem. A direção de Deus é através de Jesus. É tão lindo isso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, se você tem a palavra de Deus aí, você pode abrir João, lá no capítulo 6. Olha o que Jesus
ele chega a dizer no versículo 37, olha o que ele diz aí: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Olha lá, todo aquele que o Pai me der virá a mim, disse Jesus, e todo aquele que vem a mim jamais o rejeitarei. Veja que coisa linda. Veja, nós olhando por essa palavra, a condição está nesse versículo aqui: todo aquele que o Pai der, né? Todo aquele que o Pai der virá a Jesus. E porque o Pai deu, essa pessoa veio a Jesus, Jesus então, que é o enviado de Deus, ele jamais vai rejeitar a pessoa, né? Ele jamais. O que nós encontramos Jesus fazendo na Bíblia, né? Quando ele estava aqui andando sobre a terra, curando os enfermos, libertando os cativos, eram pessoas que Deus enviava a Jesus, né? E quando chegava Jesus, ele curava mesmo, ele libertava mesmo. Por quê? É tão interessante. O primeiro passo, né, para ver que a pessoa foi enviada a Jesus, a pessoa tem que crer em Jesus, né? Veja, crer em Jesus, não ver ele como um homem, não ver ele como uma fonte para tirar só benefício, né? Mas crer nele como um enviado de Deus, crer nele como o Filho de Deus, né? Veja, a Bíblia fala lá em João capítulo 1, no versículo 12: a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Filhos de Deus. Por quê? Porque eles creem. Eles vieram porque creem, ou seja, o Pai está enviando, né? E porque eles creem, então automaticamente, veja, Jesus não vai rejeitar essa pessoa, porque ela é filho de Deus, como o próprio Jesus dizia, que ele era filho de Deus, e ele é o filho de Deus, né? Mas veja, lá em Marcos, olha como que Jesus então agia. Marcos capítulo 4, lá no versículo 34, 33 e 34, olha como Jesus agia. Olha o que diz a palavra de Deus: com muitas parábolas, semelhantemente, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Veja bem, não lhes dizia nada sem usar uma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, olha lá, explicava-lhes tudo, né? Veja, havia um diferencial. Ao povo, Jesus falava por parábola. Mas por que ao povo ele falava por parábola? E por que aos discípulos ele explicava tudo depois? Qual a razão? A razão era essa: porque eles não criam em Jesus. Eles vinham atrás de Jesus porque eles queriam a bênção. Eles não estavam crendo em Jesus, eles queriam a bênção de Jesus. E por essa razão eles ouviam por parábola. E eles acabavam não entendendo nada. Veja, mas os outros não. Os discípulos ficavam com ele, foram enviados por Deus, e ele não rejeitava, mas depois ele explicava para os discípulos a razão daquela parábola, a razão daquele ensino, aquela palavra que ele havia dado, né? Veja, os discípulos, quando nós lemos ali no Evangelho de João, olha lá, Evangelho de João capítulo 6, olha o que Jesus fala aqui. Evangelho de João, no capítulo 6, lá no versículo de número 37, olha o que o próprio Jesus diz aqui, né? Versículo 37: todo aquele que o Pai der virá a mim, e o que vem a mim jamais eu o rejeitarei. E depois no versículo 51, olha o que Jesus fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. A carne dele, ele estava dizendo que ele ia dar pela vida do mundo, né? Mas o que eu quero dizer é que Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. É tão lindo isso, veja. Ele está querendo dizer que o homem deve ser alimentado, né? Alimentado. É como nós
lemos, né? Alcançarei descanso, mas se nós recebermos os ensinos de Jesus. Como nós somos alimentados, nós somos ensinados pela palavra de Deus, né? Por isso que ele falava por parábola, mas aos seus discípulos, né? Aqueles que o Pai o deu, ele explicava todas as coisas. Por quê? Porque os discípulos creram, deixaram tudo o que fazia para seguir Jesus, eram empreendedores, largaram tudo, né, para seguir Jesus. Então veja, a manifestação do crer, ela é visível. Nós encontramos, por exemplo, quando Jesus, embaixo da árvore, chamou por Zaqueu, né? Zaqueu, desce depressa, que convém que hoje eu venha dormir na tua casa. E o que Zaqueu fez? Pulou rapidinho, recebeu Jesus, e quando Jesus estava na casa dele, logo disse para ele: ó Senhor, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais, né? E Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa, né? Por quê? Porque Zaqueu creu, ele creu. E aqueles que vinham para Jesus, Jesus sempre dizia: você crê que eu posso fazer isso? E as pessoas diziam: nós cremos. Então eram curadas. Todas elas que vinham, recebiam da parte de Deus, vindo da parte de Deus, recebiam tudo o que precisavam. Jesus não rejeitou ninguém e não rejeita ninguém. O fato é que há muitas pessoas que acabam vindo a Jesus, mas de uma forma voluntária, não a maneira de crer, né? Que ele é filho de Deus, que ele é enviado de Deus, que ele é o Salvador, né? Que ele voltará. Veja, seguir Jesus é seguir, é viver com Jesus, né? É viver pela palavra de Deus. Veja, eu sou o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu. É tão interessante que Jesus havia feito a multiplicação dos pães. Jesus havia feito a multiplicação dos pães, né? Ali na Galileia, 5 pãezinhos, 3 peixinhos, ele fez uma multiplicação e muitas pessoas se alimentaram. Mas aqui em João capítulo 6, Jesus já está em Cafarnaum, e Jesus então já está agora ministrando, ensinando para eles, né? Que eles deveriam vir a Jesus, mas não pela comida, né? Não pela comida, deveriam vir para serem ensinados. É o que ele fala. Todo o capítulo 6 é tão maravilhoso que todo o capítulo revela isso. Do versículo 29 em diante, olha o que Jesus fala. É tão lindo isso, mas trazendo sempre o ensinamento da palavra de Deus. Ele diz assim, olha, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Crer naquele que ele enviou. Então perguntar: que sinal milagroso mostrará, para que vejamos e possamos crer em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu de comer o pão do céu. Declarou Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Olha lá, nunca terá fome. Aquele que crer em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Olha lá, ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e o que vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Veja que palavra. E depois ele diz no versículo 38, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscitarei no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vejam, a vontade do Pai é que creiam em Jesus, né? Mas creiam de uma forma definida, como Filho de Deus,
creiam como enviado de Deus, né? Creiam como aquele que nós falamos, pregamos, que trouxe a graça, né? Que trouxe a graça de Deus. A graça de Deus para que as pessoas possam viver aqui nessa terra, os favores, né? Favores imerecidos, que nós não merecemos, mas que o próprio Deus trouxe através de Jesus. A salvação é a melhor coisa que existe, mas Jesus fala tão claro aqui no capítulo 6, depois você pode ler na tua casa. Ele está falando a respeito da vinda dele, né? E ele fala por diversas vezes que as pessoas estavam ali, até mesmo disseram, dá-nos desse pão, né? Que é o pão da vida, então dá-nos esse pão. Ele falou, eu sou o pão, né? Eu sou o pão. É tão interessante isso, mas olha o que ele fala depois do versículo 47 em diante. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Olha lá, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram um maná no deserto, mas morreram. Eu sou o pão da vida. Olha, vamos lá. Morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei a vida pelo mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comer a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Olha lá, este é o pão que desceu dos céus. Meu Deus do céu, é tão claro, tão objetivo. Ele está falando aqui, fala inclusive até da Santa Ceia, representado ali o pão, na pessoa de Jesus, que é o pão que nós partimos ali, que nós ceamos, e também o suco de uva, que é o sangue de Jesus tipificado ali, onde ele fala: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Mas está falando da sua morte e ressurreição, o corpo dele que nos foi dado, fala dele que foi ao Calvário, que foi o nosso substituto. Está falando do seu sangue, o sangue da remissão dos nossos pecados, está falando da nossa entrada para o mundo espiritual. Veja, tudo que está dizendo aqui é justamente isso. E como que hoje nós podemos alimentar da carne de Jesus? A Bíblia diz: e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, Jesus, a palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Quando nós estamos nos apropriando da palavra de Deus para a nossa vida, nós estamos nos alimentando, nós estamos cumprindo a palavra que o próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, sim de toda a palavra que procede da boca do Pai. Quando nós estamos alimentando da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, ele chegou a dizer no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e alcançarei descanso para as vossas almas, aprendei de mim. Veja, o que ele estava dizendo é isso. O foco das pessoas é um sinal, para depois crer, é um milagre, é uma coisa que busca. E quantas pessoas hoje vêm para a igreja, assistem um culto, até acha bonito, mas não volta mais. Não volta mais. E nós podemos tirar uma conclusão, Quando Deus envia, a pessoa fica.
Milagres vão acontecer, coisas maravilhosas vai se fazer na vida dessa pessoa, mas quando a pessoa vem voluntariamente, quando ela vem simplesmente pelo seu querer, pela sua vontade, porque ouviu falar que aconteceu isso na vida de fulano, porque ouviu falar que aconteceu aquilo na vida de ciclano, essa pessoa ela vai vir e muitas vezes ela não dura muito tempo não, ela acaba indo embora. Outros talvez até fica ali e acaba se convertendo também, mas a verdadeira conversão, o objetivo de Deus é que todos creiam em Jesus, naquele que Ele enviou, que todos possam encontrar vida nele e também a vida eterna, que Ele possa ressuscitar essa pessoa no último dia. Esse é o objetivo de Deus, né? É conforme está aqui, capítulo 6 de João, depois você pode ler mais aí e você vai entender claramente. Mas, ouça, irmão, não é por acaso que você fica todo dia aí nessa live. Não é por acaso que de repente no dia do culto não tem live e você vai na igreja. Alguma coisa puxa você. Por que puxa você? Porque Deus te enviou a Jesus. Porque você passou a crer em Jesus como filho de Deus. Os milagres na tua vida é consequência do ensinamento que você está tendo. Você está alcançando descanso para a sua vida, você está tirando o peso da tua costa, o fardo pesado. Jesus disse: o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Está fazendo uma troca, uma substituição. Ele está tirando tudo, conforme você vai aprendendo, conforme você vai ouvindo a palavra de Deus. E é tão interessante, né, que a pessoa quer mais, ela quer mais. Você já viu aquela pessoa que vai na escola? Tem muitas professoras que sabem disso. A pessoa vai na escola, mas ela não quer nada com nada, ele vai só fazer bagunça, passa porque empurra, vai passar, né? Para se ver livre e educar. Outros não, outros vão na escola, são atencioso, né? Marca tudo, copia tudo, tem dentro dele um desejo, né? Algo que o atrai para os livros, atrai para o ensinamento. A pessoa gosta de aprender, mas tem muito que não. Eu vejo na minha própria vida, meu irmão, eu fui comerciante, meu negócio era ganhar dinheiro, era através de negócio, sabe? Eu lia muito pouco, eu queria saber mais como fazia para atingir o topo, e eu aprendi muito sobre isso. Mas quando eu vim para Jesus, eu tive que mudar todo o conceito, eu tive que arrumar livros, e a coisa começou a me atrair, a coisa começou a me puxar. Eu falo sempre, em poucos dias eu já estava construindo aqui em Artemis, em poucos anos construí aqui em Artemis. De 34 anos, 28 anos eu estou aqui em Artemis. Quer dizer, da data da minha conversão, a preparação para vir para o ministério, foi tudo tão rápido, mas debruçando em livro, ouvindo fita, sabe? A coisa me atraía. Visita para ver milagre, sabe? Eu ficava apaixonado com tudo que eu estava vendo, e sou apaixonado até o dia de hoje. O testemunho da minha vida é esse. Mas o que eu tenho encontrado? Cada dia mais descanso para a minha alma, cada dia mais uma vida mais segura, cada dia mais uma vida com menos opressão, né? Com menos opressão. Tem muitos amigos meus que olham para mim e dizem: mas você não fica velho? Eu falo: não, a palavra de Deus rejuvenesce, ela tem poder, ela age em tudo. A palavra de Deus age no espírito, ela age na mente e ela age também no corpo. Ela é poderosa. A Bíblia fala em Salmo 138 que Deus magnificou, exaltou soberanamente a sua palavra, né? E Jesus disse que nós encontraremos descanso para a nossa alma. Mas o que nós temos que ter é as consequências da nossa estada em Jesus, de crermos em Jesus. Deus se manifesta na totalidade na nossa vida, meu. É isso que muitas pessoas não entendem. Nós não corremos atrás de Jesus para ficar rico, nós não corremos atrás de Jesus para viver com saúde, nós não corremos atrás de Jesus por causa das bênçãos, não, de jeito nenhum. As bênçãos é que correm atrás de nós, porque nós estamos tão se unindo a Jesus. Olha que Jesus fala lá em João, no capítulo 17, olha o que ele fala. É tão lindo isso. Nós não precisamos forçar nada, não. As coisas vêm porque tem que vir.
Jesus disse: eu não rejeitarei, eu não rejeitarei. Ele já antecipou aquilo que ele vai fazer, falando para nós, né? Lá no capítulo 17, olha o que ele fala, capítulo 17, olha o que diz ali no versículo 20, olha lá, Jesus dizendo: a minha oração não é apenas por eles, que seriam os discípulos, né? Rogo também por aqueles que crerão em mim, por aqueles que crerão em mim. Olha o que Jesus está falando, no versículo 20 de João 17, crerão em mim, por meio da mensagem deles, falando dos discípulos, por meio da mensagem deles irão crer em mim. Olha lá, e depois diz o seguinte, aqui ó, para que todos sejam um, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você está entendendo? Sabe aquela pessoa que diz assim: eu ser crente, que nem aquela pessoa lá, eu nunca quero ser crente. Tem gente que não é crente e se sente melhor que o crente. Por quê? Porque aquele crente que está lá na igreja, ele não creu em Jesus, então não pode ter transformação nele, não pode ter mudança nele. Ele ouve a palavra, mas a palavra ela não vem completamente ensinada para ele, e por mais que você queira ensinar, ele não consegue entender. Tem dia que eu conto coisas tão tremendas que aconteceu, revelação que Deus deu para certas pessoas, elas dão um sorrisinho e fica naquilo ali, Agora vem alguém falar para mim de alguma revelação que Deus deu para ele, eu quero saber, eu quero aprender, eu já na hora pergunto, qual foi, onde está? E já marco, já vou ler, já vou estudar, para ver se aquilo lá é realmente o que ele falou, porque se Deus deu para ele, é para todos. Mas não é assim que as pessoas pensam. Por quê? Falta crer. Mas ele fala aqui de um relacionamento, né? Como nós vamos chegar a ser um em Jesus? A Bíblia fala que nós somos um em espírito com ele. Paulo, quando chega a escrever lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, ele fala: aquele que se une ao Senhor é um em espírito com ele, mas em espírito. Agora, como que nós vamos ser um na carne, representando ele aqui na terra? Quando nós obtemos o conhecimento da sua palavra, porque o conhecimento da palavra vai fazer transformação na nossa vida, vai se tornar visível isso. Mas as pessoas muitas vezes rejeitam isso, né? Meu Deus, é isso que ele quer. Então o mundo vai crer através de nós. Irmão, você acha que o mundo não quer paz? Você acha que o mundo não quer viver tranquilo, livre dessa pressão? No tempo que nós estamos vivendo hoje, ameaça de tudo quanto é lado. Será que o mundo não quer viver, meu irmão? Claro que quer viver. O fato é que não está enxergando isso nos outros. Tem muitas pessoas falando, mas não estão transmitindo com o corpo aquilo que deveria transmitir. Segurança, objetividade, sabe? Mostrar com avidez que o seu Deus é verdadeiro, mostrar realmente que ele é o que ele diz que ele é, e ele faz o que ele diz que ele faz. Mas muitas pessoas não têm isso. Mas veja, agora pelos ensinamentos, nós nos tornamos uma carne com Jesus. Como a Bíblia fala, né? Nós podemos usar, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Veja, Jesus era o primogênito, ele foi obra do Espírito, sim, porque ele tinha um objetivo. Ele não foi semente da carne, não foi. Nós somos semente humana, né? Viemos da descendência de Adão. Jesus não. Por isso que fala primeiro Adão e depois o segundo Adão, né? Jesus, Adão primeiro foi criado por Deus, o Adão segundo foi enviado por Deus. Mas veja, o que está mostrando para nós aqui? Agora nós nascemos da palavra de Deus. Quando Nicodemos esteve com Jesus, ele não perguntou: Senhor, ninguém pode fazer o que tu fazes, você não vem da parte de Deus. Jesus até se alegrou com isso, porque ele estava falando de coisas espirituais. Ele estava vendo, né, através do que ele enxergou, vendo que só podia fazer aquilo lá quem veio da parte de Deus. Isso é muito bonito. Mas quando Jesus comentou com ele algo
algo espiritual, ele não creu, ele já pulou para o lado carnal, né? Por aquilo que ele aprendeu, que é normal aqui no mundo, que a gente tem falado. Mas Jesus estava convidando ele para viver o espiritual. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Nós nascemos do espírito, e nós não nascemos da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem. Nós nascemos da vontade de Deus. Somos seres espirituais. O que precisamos entender é isso. Agora, o que nós precisamos é ter essa sabedoria de Deus, né? Tornar Jesus vivo dentro de nós através da palavra, para que mudanças aconteçam, para que essa motivação aconteça, como Paulo chega a dizer: não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé. Ou seja, Paulo era completamente um representante de Jesus aqui nessa terra, como os discípulos foram, e hoje está necessário isso, meu irmão. Quando nós olhamos lá em João, olha lá em João, Evangelho de João, lá no capítulo 10, lá no versículo 10, olha o que fala aí, João 10, 10, olha o que diz aí, um versículo até, não vou dizer comum, porque não tem nada comum na palavra de Deus, né? Mas que sempre a gente comenta sobre isso e ouve. Eu sou, olha o que ele fala no versículo 10, o ladrão, referindo a Satanás, vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas olha agora sobre Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham, no meu escrito aqui, plenamente, né? Ou abundantemente. Mas veja, aqui fala sobre Jesus, para que tenham vida. A palavra vida no grego significa zoé. Zoé significa ter a natureza de Deus, ter a natureza de Deus, ou seja, tudo quanto Deus é, tem e faz. Paulo chega a dizer em Coríntios, né, lá no capítulo 15, depois você pode ler aí na tua casa, na palavra de Deus, Paulo chega a dizer assim no capítulo 15, há corpo natural e há corpo espiritual, lá no versículo 44, há corpo natural e corpo espiritual, se referindo ao corpo natural, esse corpo que nós temos, o natural, mas tem corpo espiritual. O corpo espiritual é o corpo de Deus, é o corpo de Deus. O salmista disse, ele tem boca e fala, tem olho e vê, tem ouvido e ouve, tem mão e apalpa, tem pé e anda. Veja, tem boca e fala, veja, mas tem o corpo espiritual. E quando nós nascemos do Espírito, nós somos um ser espiritual. Mas olha, nós precisamos fazer o que então? Pegar a natureza de Deus, revelada por Jesus, através da palavra, e fazer isso aí entrar em nós, né? E vai ser fácil de entrar, porque Deus nos escolheu. Ele nos escolheu, nós somos escolhidos de Deus. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Não é questão de ter tempo, não. É questão de saber, é questão de entender o propósito de Deus para a tua vida. É o que eu comecei dizendo aqui, ninguém ficaria todo dia sentado na sua casa, não é a Covid que está aprendendo isso, não, ouvindo a palavra de Deus, como nós estamos hoje aqui. Ninguém, meu irmão. Tem pessoas que não perdem um culto, tem pessoas que não perdem uma ceia, não perdem um trabalho na igreja, mas por que isso? Ela é atraída. Jesus disse, a ovelha ouve o pastor, né, e me segue, ouvirão e me seguirão, sabe? Não vai ser uma palavra, acho que eu não vou passear hoje, sabe? Não é assim. A pessoa, ela vai ter um sabor tão gostoso, né? Estar na presença de Deus, e pelo propósito que Deus tem na vida dela, que é maravilhoso, que a pessoa não abre mão de Deus, e a pessoa vai se fazendo um com Jesus, como Jesus é um com Deus, a transformação é notória, meu irmão, a transformação é notória. Quem vai obter a palavra dentro dele, ela vai frutificar. A Bíblia fala, quando uma palavra cai dentro do coração, ela encontra ali uma terra fértil, ela produz. Por isso que Jesus, quando falou até mesmo do semeador, né, se você vê lá, ele falou por parábola, e depois ele chamou os discípulos e não falou mais, como é que é isso, essa história aí, Senhor? E o Senhor explicou para eles, tudo certinho, né? E para aqueles outros, não adiantava falar certo, isso ia trazer mais confusão, porque eles vinham para Jesus atrás de bênção. Meu irmão, quem está vindo atrás de Jesus por causa de bênção, vão quebrar a cara um dia.
vão quebrar a cara. Eu lembro daquela palavra de Gamaliel, né? Gamaliel, ele chega a dizer a respeito, quando João, Pedro estavam presos, né? E os homens ameaçando eles, Gamaliel falou: convém soltar esses homens aí. Muitos vieram anteriormente no nome desse Jesus aí, e olha, nada aconteceu. Muito se levantou em nome de Deus e nada aconteceu, e de repente acabou em nada. Quantas coisas que eu já vi no meu tempo que eu estou servindo Deus, irmão, quantas coisas já começou e acabou em nada, começa e acaba em nada, começa e acaba em nada. Por que começa e acaba em nada? Por quê? Porque essas coisas não são de Deus. Mas uma coisa que vem de Deus, meu irmão, ela começa e dá continuidade, e essa coisa é aprender de Jesus, aprender de Deus, alcançar descanso para as nossas almas, alcançar a posição de vida vitoriosa que ele disse, vida abundante, né? Vida abundante. Veja, ter a vida de Deus, a vida Zoé é a vida de Deus. Veja, aquilo que é a natureza de Deus. Natureza, ela significa traços. Natureza significa traços diferentes, né? Vamos ter traços diferentes, mas tudo de Deus. Por quê? Porque um é para uma coisa, outro é para outra, são traços diferentes. Muitas vezes você olha numa casa, numa família, você vê filhos ali que têm traços diferentes, mas todos eles são filhos daquele pai, daquela mãe, mas tem traços diferentes. Mas veja, significa também maneira de pensar, pensar como Jesus pensava. Veja, maneira de sentir como Jesus sentia, sabe? Maneira de agir como Jesus agiria, né? Veja, é tão lindo isso. Tem um livro que fala, né, o que você faria, né? Com os passos de Jesus, né? Se você tivesse que caminhar os passos de Jesus, o que você faria? Sabe, irmão, é tão lindo isso. Deus tem nos convidado para coisas maiores, para coisas grandes. Não existe coisa mais gostosa no mundo alcançar essas posições que Jesus até mesmo proferiu, né? Descanso para as vossas almas. Que coisa gostosa, você poder dormir um dia, deitar na cama à noite e falar: o Senhor cuidou de nós, amanhã Ele vai cuidar também. Por quê? Porque está escrito: sempre Ele nos dará vitória por intermédio de Jesus Cristo. Que gostoso, sabe? Saber que Deus cuida, que os milagres de Deus, eles se proporcionam na tua vida, independente se tem no mundo ou não tem no mundo. Se for necessário, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, meu irmão. Mas o que nós precisamos é: qual é a finalidade que eu estou buscando dizer de Jesus? Buscando sinais, maravilhas para que eu venha crer nele? De jeito nenhum, porque eu creio nele, é que os sinais e as maravilhas vão acontecer, porque eu creio que ele é filho de Deus, porque eu creio que ele é o enviado de Deus, porque eu creio que a palavra dele é a palavra de Deus e que eu devo aceitá-la na inteireza, né? Tudo que ela é, seja para corrigir, seja para ensinar, seja para redarguir, seja para qualquer coisa na minha vida, não importa. Sabe, quando ele fala alguma coisa que eu devo de me corrigir, eu digo: glória a Deus. Eu estava nadando e iria morrer na praia. Eu lembro quando eu bebia, né? Quando eu vim para a igreja no início, eu bebia, e tinha um crente que vinha aqui na minha casa e bebia. Ele falava: não, social pode. Eu falei: tá bom, então pode. E eu bebia com ele, eu não sabia. Mas um dia lá na igreja, poucos dias que eu estava na igreja, o pastor prega sobre bebida. Ai, meu Deus, quando eu vi aquilo lá, eu não vi a hora de acabar o culto. Falei: precisa acabar o culto, porque eu quero chegar em casa e jogar tudo fora. E eu vim doido em casa. Chegou em casa, abri tudo quanto era garrafa de bebida, uísque, vinho, tudo. Deixei toda a barata do esgoto lá embriagada, ou morreram de tanta bebida, mas joguei tudo no ralo, joguei tudo fora. A empregada que era crente chegou no dia seguinte, ela falou: mas o que o senhor fez? Por que não vendeu e deu para os pobres? Olha que loucura, porque não vendeu e deu para os pobres. Falei: não, que não serve para Deus, não serve para mim, não serve para ninguém. Fiz isso, meu irmão. No dia seguinte eu vim aqui para a chácara, porque eu já tinha essa chácara aqui. Tem muitas pessoas que pensam que eu tenho essa chácara por causa da igreja. Não, eu já tinha essa chácara.
Eu só tenho ela por causa da misericórdia de Deus, que Deus não permitiu que ninguém tirasse ela de mim. Só por causa disso. Então eu tinha essa chácara aqui. Eu vim aqui e joguei tudo quanto era bebida fora. Eu tinha um freezer aqui cheio de álcool, de bebida, de cerveja. Eu tinha um tonel de 200 litros de pinga, de carvalho, num carrinho. Tem gente que está ouvindo a live aí que me conhece e sabe disso, porque vim aqui na chácara também. Ele pode dizer, tem uma cunhada que está ouvindo, ela sabe, ela pode até colocar na tela para que vocês vejam também, compartilhar para você que isso é verdade. Joguei tudo fora e nunca mais deixei entrar bebida aqui na minha casa, nunca. Faz 34 anos, meu irmão. Por quê? Porque eu quero Deus, porque eu quero Jesus, eu quero Ele, a palavra dele é correção, que corrija. Meu Deus do céu, meu irmão, é melhor fazer coisa até mesmo imprudente, mas em busca de Deus, do que ficar patinando no seco. Meu Deus do céu, eu fiquei tão nervoso aquele dia que o pastor pregou aquilo lá, que eu falei, nossa, eu estou nadando e vou morrer na praia. Se o Senhor vem, eu fico. Eu falei, o que é isso? O meu alvo é o céu, é chegar na eternidade. O meu alvo, o meu princípio é esse. Deus é tão maravilhoso, meu irmão. Ensinar a palavra. Meu Deus, Deus quer nos ensinar. Deus quer nos colocar numa posição firme, sabe? A Bíblia fala de uma rocha inabalável, e a rocha é Cristo, inabalável, né? Ser guiado pelo Espírito Santo, sustentado pelo Espírito Santo, ter tudo na vida em concordância a Deus. Que coisa gostosa. Meu irmão, Deus é por você, Deus é por cada um na tua casa. Deus, Ele vai fazer tudo quanto Ele diz a respeito da tua vida, mas deseje Deus, creia em Jesus como Filho de Deus, creia em Jesus como enviado de Deus. Deus disse, Ele amou o mundo que Ele deu, enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A manifestação de Deus primeira foi essa, meu irmão. Ele olhou para o mundo, ele falou, meu Deus, vai tudo para o inferno. Ele vai tudo para o inferno. Todos pecaram e estão destituídos de mim, eles vão tudo para o inferno. Aí Jesus falou, vamos fazer o quê? Eu desço lá. E Jesus veio, Deus preparou um corpo, ele veio. Agora, o alvo é o quê? Correr atrás dele por causa da bênção? Não, a bênção é consequência, a proteção é consequência, porque você se tornou filho dele, e ele próprio diz, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará coisas boas a quem lhe pedirem. Meu Deus, hoje a Fernanda falou para mim, que eu vou até revelar aqui, olha, nós vamos comprar um presente para o Isaac, Natal agora. Eu falei, não, já tem um monte, já tem um monte. Mas você está entendendo? É tão lindo. Eu estou brincando aqui, mas é uma verdade. Deus tem prazer na nossa vida, meu irmão. Ele escolheu você e colocou você em Jesus. Ele quer que o mundo saiba, através da sua vida, que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus é a porta, é o caminho, é a verdade, é o Salvador, é o Emanuel, Deus conosco. É isso que está faltando. E é isso que nos últimos dias eu tenho sempre dito, né? Vai fazer diferença, é uma vida que depende de Deus, é uma vida que representa a Deus, é como Paulo fala, nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra, o nosso alvo é representar o céu, é falar das coisas celestiais. Agora, temos que ser ensinados, senão como nós vamos falar das coisas celestiais? Nós vamos falar de coisa terrena não produz nada em ninguém. Se estivesse produzindo, o mundo não era como está. São conselhos humanos. Meu irmão do céu, fica firme com Deus, ame as coisas de Deus, procure tempo. Se alguma coisa atrai você para Deus, você é o escolhido de Deus, porque você creu, aí Deus vai abençoar, abre as portas celestiais e revela tudo para você. Veja, pensar como Ele pensa, sentir o que Ele sente, agir como Ele age, né? Nós somos, eu só falo sempre, Isaías diz lá no capítulo 53, versículo 10, nós somos a extensão, meu irmão, nós somos a extensão dos dias, dos meses, dos anos de Jesus Cristo aqui nessa terra. Nós somos a extensão. Olha lá, e ele diz assim, ele se alegrará
do seu trabalho penoso, né? Trabalho penoso. Ele deu a vida, ele sofreu, ele padeceu. Daqui uns dias vocês vão ver filme na televisão aí que dói o coração, é duro até de ver, mas não é nada comparado do que ele padeceu e sofreu, não é nada. Veja, mas a Bíblia fala, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho penoso. Quem que é o fruto do seu trabalho penoso? Somos nós, meu irmão. Somos nós, mas a Bíblia fala que ele se alegrará. Então eu digo sempre, Senhor, que o Senhor se alegre comigo, que o Senhor se alegre comigo. Eu quero fazer tudo para que o Senhor se alegre comigo, porque é digno que o Senhor se alegre. Tudo que o Senhor fez, se o Senhor não tivesse vindo, não tivesse feito o que o Senhor fez, eu não estaria com esperança viva de ir para o céu, eu não tinha esperança nenhuma, né? Nenhuma. Com aquelas pessoas, ente querido, que já partiu de nós, eu não tinha esperança nenhuma, mas contigo, Senhor, eu tenho esperança, contigo, Senhor, eu quero mais, sabe? Então ele tem que se alegrar com a minha vida, tem que se alegrar com a nossa vida, meu irmão. E como que ele se alegra? Quando nós estamos falando dele, quando nós estamos falando do amor dele, quando nós estamos transmitindo, né? Porque nós sentimos dele alegria, gozo, paz, oh meu Deus, fidelidade, transmitindo, né, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, transmitindo os frutos do Espírito Santo, como ele transmitiu, irmão, tudo que ele é, tudo que ele fez, é um modelo para nós, tudo, para que a gente siga em frente. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, fica com Deus, não abra a mão do Senhor por nada. Saiba, ele te escolheu, não fostes vós que escolhestes a mim, ele nos escolheu e nos nomeou para que a gente vá e dê fruto e o nosso fruto permaneça. Meu Deus do céu, sabe aquelas pessoas que vão na igreja e de repente por uma intriguinha ali já não vai mais, não gostei daquilo, não gostei do fulano de tal, a tal atitude eu não gostei. Essas pessoas não estão com nada, não. As pessoas precisam crer. A hora que Deus tocar no coração dela, elas vêm. E a hora que vêm, elas ficam. Do contrário, não ficam. Deus é tremendo, meu irmão. Eu creio, eu tenho pedido para Deus. Deus, dá-me pessoas, Pai. Dá-me pessoas. A tua palavra diz, todo aquele que vem a mim, jamais eu os deixarei. Mas precisa ser dado por ti. Eu tenho pedido a Deus. E aí, então, eu oro pela igreja e digo, seus filhos são maravilhosos, Pai. Seus filhos são vitoriosos, seus filhos são triunfantes, Deus. Seus filhos, todos eles têm saúde, todos os seus filhos não têm falta alguma, todos os seus filhos, porque são teus filhos, meu Pai. Essa é minha oração, meu irmão, essa é minha oração. São filhos de Deus, como eu sou filho de Deus. Estou como pastor, mas sou filho de Deus e sou igualzinho a vocês, no mesmo amor. Não tem amor mais para um e menos para outro, não. Mesmo amor, Deus ama todos nós. Fica com essa palavra no seu coração. Continue se enchendo da palavra de Deus. E quanto mais você se enche da palavra de Deus, mais bênção vem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Deus é um Deus verdadeiro. Ele disse em Jeremias capítulo 1, versículo 12, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Deus é maravilhoso. Compartilhe essa mensagem, compartilhe, manda para quem você conhece, ouça isso que o pastor falou, ouça isso. Muitas pessoas estão correndo atrás do nada, muitas pessoas estão correndo atrás do nada, e olha, nada é nada, bate um vento, a Bíblia fala, a casa cai, e grande é a ruína. Os tempos que nós estamos vivendo não são tempos de brincadeira, não. São tempos de aceitar as verdades de Deus, né? E vivê-las, e prová-las. Então vão ver que Deus verdadeiramente está com o seu povo. As palavras de Davi foi que Deus cumprisse a promessa que ele fez de Davi ter um filho, que depois posteriormente foi Salomão, mas que Deus cumprisse a promessa, que todos pudessem ver que Israel tem um Deus, olha lá, que Israel tem um Deus, que a casa de Davi
Deus tem o controle, que a vida de Davi, Deus tem o controle, e pudesse se estender quando Davi partisse dessa terra, né? Através de quem? Através desse filho, que Deus manifestasse sua vontade e o seu querer. Esse é o desejo de Deus, meu irmão. Davi é homem segundo o coração de Deus, como nós somos, segundo o coração de Deus. Deus é maravilhoso, amém? Você é um escolhido de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, Pai, e te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor Deus tem feito por nós, Pai, porque o teu amor, Pai, nos constrange, o teu amor, Senhor, nos faz, Senhor, buscar a Ti cada dia mais e mais, Pai. Ó Deus, obrigado por tudo quanto Tu és e por tudo quanto o Senhor Deus está fazendo em nós, Pai. Deus, seja louvado, seja glorificado, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, por cada irmão que está nessa live, Pai, nessa noite, na sua casa, reunido com sua família, Pai, que ouviu, Deus, e vem ouvindo, Senhor, porque ele é um escolhido Teu, Pai, porque o Senhor Deus colocou ele em Jesus, e agora estão aqui diante do pastor Miguel, Pai, assim como Jesus disse sobre os discípulos, que iriam crer na mensagem dos discípulos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, ó Deus, muitos virão sim, Pai, por causa do pão, por causa da comida, por causa da facilidade, como a mulher samaritana que pensava na água, dá-me da água para que eu não venha mais no poço, meu Deus, assim, Senhor, é o pensamento do ser humano, mas o Teu pensamento é maior, o Teu pensamento, meu Pai, é melhor, o Teu pensamento é o pensamento verdadeiro, Pai, e que ele seja manifesto nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada família, por cada pessoa que representa a sua casa. Eu oro, Deus, para que todos ali, meu Deus, se convertam, Pai. Que o Teu poder se faça, que a Tua promessa se cumpra, Pai. E que saibam, Deus, que só o Senhor é Deus, Pai. Possam ver a Ti, meu Pai, nesta família, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, assim seja toda a bênção sobre cada lar. Eu repreendo a doença, a enfermidade e a dor, eu repreendo a miséria, a pobreza, ó Deus, eu repreendo em nome de Jesus, Pai, eu repreendo todo o mal, Pai, e declaro esse povo um povo conforme o Senhor tem feito, um povo abençoado, Pai, um povo feliz, abençoado, seguro, Pai, confiante, Pai, para o Teu louvor e Tua glória, Pai. Assim eu abençoo o Teu povo, assim também abençoo o mundo, Pai, e clamo pelas almas, Pai, pedindo a Ti, dá-nos as almas, Pai, envia, Pai, dá-nos as almas, Pai, para que creiam em Jesus, Pai, e crendo, Pai, se convertam, e se convertendo, o Senhor os cure, Pai, o Senhor os abençoe, Pai. É isso que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Evangelho, a graça, alcance o mundo, Pai, e que o Espírito Santo convença a todos do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Assim eu clamo a Ti no nome de Jesus. Abençoa o Teu povo Israel, Pai, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, Pai, eu abençoo Israel em nome de Jesus, Pai, desejo a paz de Jerusalém e abençoo todas as nações que desejam o bem de Jerusalém, Pai. Abençoo também Tua igreja que peregrina e marcha, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Teu poder se faça, que a Tua unção se manifeste e que transformações aconteçam, Pai. Que todos, Pai, sejam um, Pai, através da Tua palavra, Pai, através do crescimento, ó Senhor, pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, assim abençoo todos, Pai, para o Teu louvor e Tua glória, no nome de Jesus. Meu irmão, fica com Deus. Amanhã nós temos o culto presencial, né? E também vai ser online, né? Então, se você pode, vá presencial. Mas se você não pode, fica na tua casa, mas não perca, sabe? Tem a possibilidade de ouvir mais de uma vez. Eu já falei aqui, eu gravava, tinha mais de 100 fitas, é que elas estragaram com o decorrer do tempo. Muito mais de 100 fitas. Eu gravava e ouvia, reouvia, meu irmão, que fome, que sede. A Rosalia testemunha, conversa com ela, sabe? Deus é maravilhoso, é o que Ele quer. Por isso que nós podemos desfrutar da verdadeira paz de Deus, né? Despreocupado, livre do mal, sabendo que o Senhor é presente na nossa vida, né? Por quê? Porque a palavra a cada dia está se fazendo carne em nós, né? Tomando conta do nosso corpo. Deus é tremendo e maravilhoso, meu irmão.
Fica com Deus, uma boa noite para você, amém? Um abraço da Rosalie, um abraço da Fernanda, um abraço do Danilo, um abraço do menino Isaac, né? E o meu abraço, eu e minha casa, nós amamos vocês, amém? Fica com Deus, uma boa noite e amanhã estaremos no culto presencial. Você tem doente, manda lá para a gente orar e com certeza o poder de Deus se fará, amém? No nome de Jesus e para a glória de Deus. Fica na paz, em o nome de Jesus. Amém.